aqui hoje uma pensadora, uma mulher filósofa, tá? Como já se diz, Lélia de Almeida, quando nasceu, depois ela se tornou Gonzalez. Ela morreu aos 59 anos, né? Teve uma vida bem longa para as perspectivas da sua época, né? E também poderíamos trazer essa questão da sua cor, né? E do seu gênero. Qual a questão que eu poderia trazer sobre o embranquecimento? A própria Lélia fala nos seus escritos, não só nos seus escritos, mas ela também, por ela ser uma filósofa contemporânea, a gente pode encontrar vários vídeos, falas, tá? Que ela pôde compartilhar e que a gente ainda tem acesso hoje. Então a Lélia vai dizer que ela passou por um processo de embranquecimento, que seria desde a sua infância. Eu até trouxe vários exemplos aqui em imagens, porque eu sou mais manual, eu gosto muito de slides. Ela sofreu por várias questões de embranquecimento desde a sua infância, porque a Lélia vem de uma classe social, né, que não era abastada, era uma família muito pobre e ela foi, ela teve 18 irmãos, tá? Então vocês imaginem como era. Ela só teve a oportunidade de estudar quando seu irmão, que era Jaime de Almeida, por isso que ela é Lélia de Almeida, ele virou jogador de futebol e então ele alavancou a vida da família, né? Então eles se mudaram para o Rio de Janeiro e aí ela teve a oportunidade. Primeiro ela foi levada como uma criança, na sua época era muito comum que fossem para casa, né, de pessoas trabalhar. Então a Lélia passou por esse processo, só que como ela se negou a trabalhar, então a mãe dela tirou ela dessa casa e ela teve a oportunidade de estudar. A Lélia vai escrever e também diz nas suas palestras que ela era a Ilha Negra. Esse conceito que ela vai trazer, Ilha Negra, ela quer dizer que ela estava nos espaços, mas ela era a minoria. Então, para se encaixar na sociedade, que na época ainda temos essa questão do racismo, mas na época que a Lélia estudava ainda era muito mais complexo, pois não existia cota, não existia pessoas realmente ali naqueles espaços ocupando essa diversidade e essas pessoas não tinham a oportunidade, muitas vezes. Então, ela vai falar. Eu trouxe essa imagem para demonstrar como que foi o processo dela, né? Ela usava peruca, ela fazia maquiagens e usava roupas sempre eurocentradas, digamos assim. Ela vai reconhecer isso, que quando ela começou essa caminhada intelectual, ela se vestia e estava sempre se encaixando a um padrão, né? Então, quando ela vai se desenvolvendo intelectualmente, vai tendo outros contatos, vai tendo outras leituras, porque a Lélia, ela não é só filósofa, ela também é antropóloga, ela também é formada em história, foi tradutora e professora também do ensino superior, né? Então, ela vai demonstrar de como ela deixou de usar as perucas e vai começar a assumir a sua identidade ao longo do processo de decolonização do seu pensamento e da sua epistemologia. Bom, a Lélia Gonzalez, ela vai trazer vários conceitos interessantes, né, para esse conceito afrodiaspórico, né, de novas epistemologias. Ela vai trazer também um conceito muito interessante que é a da americanidade. O que seria? Ela vem trazendo qual a contribuição dos negros dentro da América, porque nós sempre pegamos referências, né, lá dos colonizadores, muitas vezes. Então, a Lélia traz esse pensamento de crítica a essa estética do colonizador para quebrar esse padrão sempre eurocêntrico.
A Lélia vai trabalhar nos seus escritos e também nas suas falas, né, esse processo da interseccionalidade, que seria, né, esse encadeamento das questões da raça, da classe e do gênero. Ela vai trabalhar, vai conversar com a Angela Davis, por exemplo. Ela vai testar as bases epistemológicas também em Lacan, para entender através da psicanálise, da psicologia. E então ela vai trazer toda essa questão, e ela não era só uma intelectual, ela não era só uma filósofa. Gonzalez é muito mais do que isso, porque ela era uma ativista também, uma ativista política que enganjou vários movimentos, como aqui no Brasil o Movimento Negro Unificado, o MNU, e ela vai também estar participando do processo de criação de alguns partidos políticos, e também vai estar sendo ativamente uma mulher que vai estar à frente do seu tempo por falar tantas questões, mas mesmo assim sofrendo um apagamento epistemológico dentro da academia. Essa questão da estética em si, ela vai falar muito porque essa crítica ao racismo por omissão. O que seria o racismo por omissão? Ela vai dizer que sim, as pessoas vão dizer, nós temos uma democracia racial, todos somos iguais no Brasil. E aí ela vai dizer, tudo bem, mas quem está nos lugares privilegiados? Quem está ocupando as cadeiras dos ambientes superiores, ou quem está aqui hoje sendo eles dizem que somos o mito da democracia racial. Vai dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, tinha a questão do apartheid. No Brasil nunca houve apartheid. Mas aí ela vai dizer, então quem está na favela e quem está no centro? Então ela vai dizer que é um racismo por omissão, porque apesar de que todos nós podemos estar ocupando, não estamos, porque o racismo estrutural está impedindo que pessoas cheguem em certos ambientes, né? Então ela vai fazer um grande crítica ao racismo por omissão e a esse mito de democracia racial, né? Então ela seria muito importante hoje para as nossas discussões contemporâneas, né? Pois o legado dela é imenso, tem muitos escritos, eu até trouxe alguns exemplos para vocês aqui. É um compilado dos escritos da Lélia, tá? Por um feminismo afro-latino-americano, que é um dos artigos mais famosos da Lélia. E aí trouxe algumas biografias. E aí aqui também tem uma biografia onde vai aparecer esta foto aqui, né? Que a gente vê quando ela recém se formou no ginásio, como ela sofria no processo de embranquecimento. Então, a Lélia, por ter toda essa caminhada, poder não só ter se formado, mas também ter saído do Brasil, porque ela movimentou as questões políticas internacionalmente. Ela teve várias viagens, e então foi uma pessoa muito interessante, que deve ser mais explorada e que deveria estar na grade, né, curricular da nossa universidade e de várias currículos, né, e muitas vezes excluem tantos pensamentos, né, quando são mulheres, pela perspectiva do gênero, como da raça também, que a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar pensadores, estudantes que estejam querendo falar sobre pensamento decolonial, que estejam querendo discutir a questão da raça, classe. Então, eu acho que é isso, agradeço a atenção, muito obrigada. Temos 5 minutos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade de colocar. Laura, parabéns pela exposição breve, brevíssima. Eu gostaria de perguntar que nessa gestão vigente nós temos 2 centros acadêmicos com o nome de Lélia Gonzalez. Não sei quantas vezes isso já aconteceu aqui nesta casa. Eu gostaria de saber como tu enxerga isso. Bom, isso é muito, muito legal mesmo, porque a gente abriu
quando foi abrir a chapa para o CAFIL, nós abrimos sugestões de nomes. Então eu sugeri o nome da Lélia Gonzalez, porque eu gostaria de estudar ela e me aprofundar. Foi passado por votação, e aí por isso que o nosso CAFIL se chama Lélia Gonzalez, por essa questão que eu defendi, né, da representatividade, também de ser algo, né, não só de identidade negra, mas também de gênero, né, porque geralmente nós tivemos sugestões de nomes europeus, por exemplo, então eu quis contrapor com isso. E aí tem o outro centro acadêmico, que é Lélia Gonzalez, exatamente, eu acredito que é por conta deste vasto campo de trabalho e de estudos dela, porque ela estudou história, filosofia, antropologia, psicanálise, psicologia. Então, tu pode, através do pensamento da Lélia Gonzalez, como eu digo, eu não tenho essa ambição, porque seria impossível, de excluir a filosofia europeia ou a filosofia clássica do cânone, mas eu gostaria de incorporar ao pensamento relacionando com o pensamento brasileiro, feminino e negro. Então eu quero relacionar. E aí eu diria que a Lélia, por todas essas representações, que além da intelectual, ela também era uma ativista política, o que traz com que ela seja de extrema, que ela possa sofrer esse reconhecimento, de que ela está em processo de reconhecimento, né, da sua epistemologia, né, da sua representatividade, e também além de estar fazendo há alguns anos, né, da morte dela. Então seria isso. Mais alguma pergunta? Teria uma. Teve um conceito que tu usou que eu achei interessante, e eu queria saber que tu me explicasse, porque ficou meio vago para mim explicar, que é a ideia do mito da democracia racial. Tá. A ideia do mito da democracia racial, como eu expliquei, é o quê? A Lélia vai discutir com vários intelectuais da sua época, contemporâneos a ela, que vão dizer que um discurso que até pode a gente dizer que ainda se repercute hoje, que seria o quê? Tu tens a tua autonomia e tu chega onde tu quiseres, independente da tua raça, independente da tua cor. A meritocracia. Então ela vai dizer, sim, claro que ela vai dizer, eu tenho todas as condições de chegar onde eu quiser, mas os percalços que eu vou passar, de acordo com a minha classe, raça e gênero, vão ser maiores do que de uma pessoa, digamos, do colonizador, ou dessas questões assim, do gênero masculino. Então, por isso que ela vai trabalhar o conceito de interseccionalidade, porque ela vai analisar todos esses fatores, além da psicanálise, que ela vai trazer para dizer que uma pessoa negra, ela tem muito mais subjetivamente impasses para ela, que ela supere essa democracia racial. Porque ela fez a crítica de que não basta só não ter apartheid, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. É neste conceito que ela vem falando. Porque não basta eu não chegar, botar a mão no rosto de alguém e dizer assim, você, não gosto de você por causa dessa cor. Não basta só isso, porque isso daí, hoje em dia, digamos assim, vai ser um fator que vai fazer hoje, né, como as legislações avançarem e tudo, né, essas questões de ataque, eles vão ser considerados crime. Então, uma pessoa não vai falar isso, mas não basta tu não exercer o teu racismo sobre a pessoa. Você também tem que ser antirracista. Então, é nesse embate que a democracia racial vai discutir a questão da democracia racial. Que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Tem uma pergunta? Encerrar a pergunta. Boa tarde pela apresentação, uma pergunta rápida. Adorei o termo essa da Ilhas Negras, não é? Ilhas Negras. Mas um ponto que eu acho que talvez seja interessante de reforçar, eu não conheço pesquisa na web,
o Dworkin fala muito dos Estados Unidos, que tem uma tradição também, que ele diz assim, o americano é consciente do racismo. E talvez o brasileiro tenha a suposta impressão de que não seja racista, dada a miscigenação e outros elementos. Então mascarem muito mais isso. Parece que muito do homem cordial, basicamente a gente, de certa forma. Você tem elementos mais sobre essa ideia de Índia Negra e como essa questão da consciência sobre o racismo no Brasil Exatamente, entra nessa parte da minha apresentação que eu falei que a Lélia vai trazer do racismo por omissão, porque a gente sabe que toda a estrutura ainda presente hoje, ela melhorou em detrimento da época que a Lélia estava viva, mas ela ainda é racista. Então eu diria que a Lélia vai trabalhar muito isso nessa questão do racismo por omissão, de que essa questão do brasileiro, como tu disse, esse mito da miscigenação e essas questões, elas vão estar subjetivas achando que se eu falar isso é porque eu estou concordando, eu não posso concordar com isso no sentido de que eu sou uma pessoa negra e aí eu não quero que se fale, relacione que eu sou uma pessoa negra e quero ter o cabelo alisado, por exemplo. A pessoa tem esse direito, mas ela tem que entender que ela passou por percalços, talvez, na infância, na subjetividade, que fez com que atacassem a autoestima dela para que ela chegasse neste momento de, né, alisar ou não, entendeu, o cabelo. Então, seria mais nessa questão do racismo por omissão, de que a gente não precisa atacar verbalmente uma pessoa se a gente rir dela no cantinho ou excluir ela não for ser a última escolhida, ou ela sofrer diversos apagamentos, né, diariamente, que para a pessoa pode não parecer, mas que a pessoa que está sendo excluída sente muito, mas que às vezes passa tão despercebido que é um racismo por omissão. Certo? Muito obrigado. Agradeço a Cláudia. Muito obrigado. Vou pegar, aqui. Vou pegar, aqui. Vou pegar, aqui.